Continuando aqui, refutando que a Igreja Católica já tinha cano antes do Concílio de Trento, refutando o ex-protestante Eduardo Farias, né? Os caras, eles têm que entender o que, cara? Para nós, católico, João Oliveira diz que é apologeta, que é doutor, que é teólogo, fundo de quintal para mim, certo? Porque não tem amor nenhum pela escritura e nem pela história. Simplesmente, para nós o que importa nem é o cano judaico, Tanakh, e a Septuaginta. O que importa é qual cano que os apóstolos usavam. Septuaginta. Então, o que importa para nós é isso. Mas, e o Novo Testamento? Vem da onde? Foi compilado, organizado por quem? Nem protestantismo tinha. O protestantismo surgiu no 16 século de atraso, em 1517, com Martinho Lutero, que era um franciscano que conhecia a doutrina católica, se rebelou contra a igreja, de vez de edificá-la com aquele padre herege, foi fundar seus próprios conceitos. E ainda ele adultera, ele traduz sua Bíblia, usando também a tradição São Jerônimo, e tira o livro de Tiago e acrescenta em Romanos 3:23 e coloca somente para justificar somente a fé, somente escritura, sola, né? Então, você vê o trabalho que São Jerônimo teve, a obediência, o amor pelo Papa Damas e o desespero, a rebeldia de Martinho Lutero, acrescentando e chamou a carta de Tiago, carta de palha, que ele tira e depois coloca de novo, para colocar seus fundamentos. Porque ali Tiago tem fé sem obra é fé morta, certo? É só. E o Concílio já definiu o Concílio de Roma ali em 382, lá no Concílio de Roma. Papas Damas primeiro. E os concílios que vai ter depois, concílio de Cartago, inclusivemente, concílio que foi a Contra-Reforma, é para deixar bem claro, já foi estabelecido um cano. Só foi para reforçar, já foi definido ali, com o Papa Damos, ali em Roma, em 382. Simples entender isso. Mas vamos aqui, vamos. Voltando aí, como diz o padre Luiz Toro, vamos degustar esse caramelo, né? Os regionais não decidem pela igreja toda, né? Então, se for falado uma coisa no Concílio Regional de Roma, depois discutido em outro concílio regional, é porque a coisa estava em discussão ainda, não tinha sido batido o martelo. Aí, por último, chegamos no Concílio Ecumênico, que envolve todas as igrejas de Florença, ali no Concílio de Florença. Só que no Concílio de Florença foi debatido um monte de coisas, menos ali o cânon das escrituras, né? Embora exista uma bula, né, do Concílio de Florença, onde aparece ali os deuterocanônicos, né? Mas o objetivo do concílio não foi debater e reafirmar qual cânon a igreja iria seguir. Mesmo depois do Concílio de Florença, a dúvida ainda persistiu. Qual cânon a gente vai seguir, né? As discussões ainda persistiam, né? Não tinha sido batido o martelo. E a gente vê isso no próprio cardeal Caetano, que foi um cardeal da época de Lutero, que era braço direito do Papa Leão X, que é o Papa da época da Reforma Protestante, da época de Lutero, né? Aqui vou mostrar para vocês aqui um documento, né? Que é um comentário do cardeal Caetano sobre todos os livros históricos autênticos do Antigo Testamento. Tá tudo em latim, né? E aqui o cardeal Caetano ele ressalta aquilo que Jerônimo já falava, o que os deuterocanônicos não são inspirados por Deus. Então aqui nessa parte aqui eu vou colocar aqui já traduzido para vocês em português, né? Cardeal Caetano diz o seguinte. Vamos ver aqui.
Olha só, você pega em 2 Timóteo, qual Bíblia os apóstolos usavam? A Septuaginta, certo? 2 Timóteo 3,16, ó. Toda a Escritura é inspirada. Não tinha o cano no Novo Testamento. Os apóstolos usavam a Septuaginta, certo? A Tanakh. A Tanakh é os judeus que usavam. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar justiça. Olha só, Paulo está falando aqui que toda a Escritura, ó, sola Escritura, é inspirada. Certo? O concílio ali de Roma já definiu. Já bateu o martelo. Olha só. Como a igreja não tinha batido o martelo no cano, as pessoas foram traduzindo esse livro separadamente para o latim. Esse livro nos chama de Vertus Latina. Ele não é um livro compilado, mas é uma compilação de vários livros. Solto que, olha só, viria a ler compor a Bíblia, que é como a gente tem hoje. Só, completa, bonitinha, com zíper e tudo. No protestante veio do céu, do além, certo? Tem hoje isso, até hoje tem isso, né? Isso vai acontecer no ano 382, no Concílio de Roma, através das mãos do Papa Damas, muito antes do Concílio de Trento, e nesse concílio já é fechado quais são os livros da Bíblia. Olha só, muito antes, doutor protestante do Concílio de Trento. Olha só, cara. Já é fechado. Quais são os livros da Bíblia? Incluindo também os 7 livros deuterocanônicos. Desde toda sempre. A igreja utilizou a Septuaginta porque a igreja não segue o cano judaico. A gente não segue esse cano judaico como vocês seguem. Você pode ver que a doutrina até é comparada, cara. Persegue a igreja. Os judeus perseguiram quem? Cristo. Perseguiram quem? Os apóstolos. Paulo. Devastando a igreja. Perseguindo os apóstolos. Certo? E os apóstolos usavam a Septuaginta, que tem os 7 livros. A visão da igreja. Os apóstolos, eles são o quê? O detentores da verdade. Eles são as colunas. Se os apóstolos usavam aqui, ó, não tinha, esquece o Novo Testamento. Tinha só o Velho Testamento, ó. Os 46 livros. 45, 46, né? Não tinha o cano Novo Testamento. O Novo Testamento vem da igreja, do magistério, confiado das colunas. Os apóstolos usavam a Septuaginta, que é idêntica à da igreja católica. Com os 7. A Tanakh, a Bíblia judaica, não tinha os 7. Os apóstolos seguiam a Septuaginta. Então, se os apóstolos seguiram a Septuaginta, então vamos seguir Efésios 2:20, edificado do fundamento dos apóstolos. Então, o fundamento dos apóstolos. Os caras querem rejeitar esses 7 que os apóstolos usavam, então rejeita o Novo Testamento. Porque foi batido o martelo pelo Papa Damas primeiro, com o tradutor São Jerônimo. Então esquece essa tese, meu irmão. Fica com o cano judaico. Né? Olha só. A igreja segue a tradição dos apóstolos. A igreja sobreviveu mais de 50 anos com a tradição, porque não tinha um cano Novo Testamento bonitinho, com capa, organizado para você hoje fazer aquele angu. Para nós, não importa se os judeus usavam Tanakh, o importante é saber qual cano os apóstolos seguiam. Qual Bíblia, tradução que os católicos usavam. Tanakh ou Septuaginta. Tanakh não tem o 7. A Septuaginta tem o 7. Os apóstolos usavam que tem o 7.
E a igreja reconheceu isso. O Papa Damaso 382 bateu o martelo, finalizou, certo? Depois do concílio, o Papa Damaso chamou, ó, São Jerônimo para revisar, ó, para revisar. Então já tinha uma Bíblia bonitinha, mas tem que ser revisada, compilada, organizada, traduzida. Chamou São Jerônimo, que era doutor nisso, né? Versos latinas, né? E compilar todos os 72 livros para o latim vulgar. E o latim que todas pessoas pudessem entender essa edição latina vulgar. A gente chama de Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial original. E através dela vem essas aqui, ó. Ave Maria, a Jerusalém. Vem dela, fruto dela. Olha só. E os concílios que teve foi para reforçar. Que já definiu aqui, em 382. Antes e depois do concílio de Trento. Certo? Olha só. Não dá, é muita coisa, cara. Muita coisa. Vamos deixar mais um pouquinho aqui, para a gente entender até onde vai chegar esse pensamento desse doutor. Né? Cardeal Caetano diz o seguinte: aqui encerramos nossos comentários sobre os livros históricos. O que importa, meu irmão, não é o cardeal, não é o bispo, não é o prebispo, não é o diácono, não é o padre. O que importa é que já foi definido em 382 pelo Papa. O Papa, ele é a autoridade máxima. Que o Papa bateu o martelo, liga lá. Se desligar aqui, desliga lá. Então, o cardeal, ele pode questionar, ele pode... O Papa já definiu, porque teve um concílio ali regional que define isso. Colégio apostólico. Se o cardeal que você está falando aí, você está questionando, já é pensamento protestante. Como Martinho Lutero. Martinho Lutero se revoltou porque, por causa da heresia, era aquele Papa. Então, o que para nós, o que vale é quando o Papa dá escatra. Está definido. Ponto final. Não tem como revogar isso. Se eu discordar disso aqui, eu sou herege, cara. Não estou em obediência ao magistério. Os comentários sobre os livros históricos do Antigo Testamento. O restante, ou seja, Judite, Tobias e os livros dos Macabeus, são considerados por Jerônimo como livros não canônicos e são colocados entre os apócrifos, juntamente com Sabedoria e Eclesiástico, como é evidente no Prólogos Galeatos. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse Prólogos aí. Não te perturbes como um estudante inexperiente. Se encontrares... Olha só como a gente não precisa nem ser historiador e teólogo para desvendar isso aí. Os apóstolos usavam a Bíblia qual? A Septuaginta. Mas o São Jerônimo, ele questiona porque não é inspirado, é apócrifo. Então os apóstolos usavam um livro que não é inspirado? Olha só que interessante, né? Os caras querem entrar nessa tese. Por quê, cara? Os caras estão no Velho Testamento. Olha só que a Bíblia fala. Hebreus 8:13, ó. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado é envelhecido, está certamente falando desaparecer, ó. Os caras estão nessa briga em vão, cara. O nosso foco é Mateus e Apocalipse. Vem da onde? Vem do protestantismo? Vem dos judeus ou dos apóstolos? Os apóstolos usavam o Velho Testamento ali, a Septuaginta, para conhecer a palavra, porque são apenas sombras. Em 2 Coríntios ali, você pegar 3, 6, ele nos fez ministro apto para a nova aliança, que a velha já caducou, fadado a desaparecer. E os caras estão nessa briga, mas São Jerônimo não achava. Meu irmão,
O que importa não é o que ele pensa, ele tem que ter obediência sobre o pastoreio, sobre o Papa. O Papa já definiu no concílio ali, ó, de Roma. E chamou São Jerônimo, que era tradutor, que conhecia a língua latina, e organizou, compilou, para você ter esse livrinho bonitinho que tem hoje aqui, ó, separado, versículo. A igreja, concílio, lá no século III, em 382, ó. Agostinho deu culto de liberdade aos cristãos em 313. Certo? E a igreja se tornou a igreja romana em 380. Reconhecido pelo imperador Teodósio. Olha só, cara. Em 382, ó, já foi definido qual o cânon que era, os 72 livros. Simples entender isso, doutor. Olha só. Menos 20 anos depois, o concílio de Hipone e Cartago, olha só, reforça, ó, o cano bíblico. Inclusive, o concílio de Cartago diz o seguinte, que na igreja não se lê sobre o nome de escritura divina, a não ser os escritos canônicos, e cita depois deles os 72 livros, incluindo o deutecanônicos. Olha só, o concílio de Hipone e o concílio de Cartago foi para reforçar, e já tinha definido 382 no concílio de Roma, pelo Papa Damas. Olha só, não é que já está fazendo outro concílio porque a igreja teve dúvida, duvidou, não, para reforçar para os amigos. Olha só que interessante aqui, cara. Eu vou encerrar isso aqui, que eu não quero nem entrar mais nessa imundícia desse cara. No ano 405, ó, século IV, o bispo de Toulouse, olha a diferença do bispo à obediência, de acordo com esse padre que esse pastor está citando. Olha só, manda para o Papa Inocêncio I uma pergunta: de quais eram livros para ler, para ter certeza. O Papa manda uma carta para ele dizendo quais livros devem ser acolhidos no cano. Vem expor em breve. Apêndice são essas coisas que ter o pedido disse. Não desejou fazer-se indicadas o seguinte, com a referência dos 72 livros. Tá falando ali para o bispo? Ali é o 72, meu querido. Lá no ano 405, ó, século IV. No ano 407, o bispo de Valência, ó, na Espanha, diz o seguinte: se alguém crê que algumas escrituras foram daquelas, ó, fora daquelas que o Papa bateu o martelo, seja anatema. Olha a comunhão dos bispos com o Papa. É simples, cara. Agora vamos aqui, ó. Olha só. Depois de todas essas referências, nasce Martinho Lutero. E aí vai se tornar monge, se rebela, cria as 95 teses, e aí em 1522 ele resolveu iniciar a tradução da sua própria Bíblia por alemão, utilizando com referência a Vulgata Latina de São Jerônimo. E 12 anos depois, Lutero, enfim, publica a sua Bíblia com uma aparência. Ele tira o livro de Tiago. Aí fica fácil, né, cara? São Jerônimo já traduziu
o Cursilho já definiu. Martinho Lutero se refere, traduz a sua própria Bíblia. Hoje que você vê aí, vários tradutores hoje aqui tem traduzindo sua própria Bíblia. Aí fica fácil. E ainda ele traduz, tira Tiago. Por quê? Para formar suas doutrinas. Isso aí você não fala, né, doutor? Ainda ele vai mais além ainda. Lutero teve a coragem de alterar um trecho da Sagrada Escritura. E ele mesmo assume, na carta de São Paulo aos Romanos, ele acrescenta uma palavra em alemão. Significa somente para justificar a sola fide. Romanos 3:28. Essas palavras não existem no original. E ele acrescentou simplesmente porque ele acreditava que isso era a intenção de São Paulo. Olha só que interessante. São Jerônimo ali, ele está falando que o São Jerônimo não queria compilar lá os 7 livros porque são apócrifos, não é inspirada. E a Reforma Protestante, Martinho Lutero acrescenta. Aí pode. Que o Papa mandou escrever os 7 livros, que os apóstolos usavam Septuaginta, não pode. E Martinho Lutero, ele adultera a Bíblia, tira a carta de Tiago, fala carta de palha, aí pode. Um escrito de Lutero aqui, ó. Para me finalizar, que eu vou nem entrar mais no contexto, a gente já entendeu. Os concílios já é para definir. O Concílio de Roma já definiu. Lutero escreve uma carta aberta sobre a tradução da Bíblia. Ele fala isso. Primeiramente, porque eu não teria... Terceiro, capítulo da Epístola aos Romanos, versículo 28, 3:28, né? Traduzir as palavras de Paulo como sustentamos o que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. Além disso, o papitas se enfurece extremamente, porque no texto da Paulo não conta as palavras somente, e não se poderia suportar um tal acréscimo de minha parte a palavra de Deus, etc. Lutero, 1530. Quer dizer o quê? Martinho Lutero, ele colocou para sua conta própria, acrescentou para deixar os papas bravos mesmo, porque ele sabe que os papas ficavam ferrados, porque está adulterando a Bíblia. Claro que os papas vão ficar enfurecido. Claro que a gente vai ficar enfurecido acrescentando coisas na Bíblia, como os protestantes ele acrescenta no Novo Testamento para negar fé mariana, para negar, acrescenta, coloca ídolos, coloca imagem. A finalidade do protestantismo é igual ao seu fundamento, cara. Essa mentira, essa cara lavada, esse esgoto. Você viu, o Cursilho já definiu. Em 382 já está definido. E para finalizar aqui, ó, depois de toda essa cagada que Martinho Lutero fez, a igreja reagiu. Claro que reagiu, ó. Aí entra o Cursilho de... Olha só. A Contra-Reforma, né? Ó. O Cursilho de Trento não está definindo um cano. Ele está reforçando o cano que define. O cano foi outro Cursilho de Roma em 382. Que o Cursilho definiu foi a edição bíblica, que é a Vulgata Latina, que a igreja está definindo é a tradução e não a qualidade das ordens dos livros, mas sim cara, a fé da igreja católica, cara, a doutrina, a tradição é muito importante. E a Bíblia dá para defender a fé católica também.
Aqui para finalizar aqui, ó, acontece com a chegada da Reforma Protestante e todas essas aberrações que Lutero trouxe, a igreja precisou colocar ordem na casa. Aí ele precisou colocar uma pedra. Qual que é a forma católica de ser? Para que o povo não se confundisse. Até hoje o povo se confunde, cara. Porque o povo não ouve a igreja, o povo dá ouvido para esses caras. E não vai buscar um pouco na história que aconteceu no Cursilho, por que isso? Não. Fica dando ouvido para esses pastorzinhos de merda, fundo de quintal, destruindo a fé católica. Esse é o lema. Aí começa a unificar, ó, um monte de coisas. Por exemplo, o rito da missa, o catecismo, ó, surgiu também, né? Contra a reforma. Por isso que os protestantes odeiam muito o catecismo da Igreja Católica. Por exemplo, o rito da missa, o catecismo, surge nesse período e também a edição da Bíblia. Aí, o Concílio de Trento reafirma mais uma vez, doutor protestante, que aconteceu ali em 382. O Concílio de Trento reafirma as aberrações, da loucura que o Martinho Lutero fez. Mais uma vez, qual é o cânon da Escritura? Ele diz o seguinte: os 72 livros. O Concílio de Trento não está definindo um cânon, ele está reforçando o cânon. Quem define o cânon foi outro concílio, o Concílio de Roma. Ponto final, cara. Simples entender isso. Por quê? A igreja, ela é detentora. Os 72 livros. Você quer ficar com a Bíblia adulterada? Fica, cara. Para nós, é o que importa o quê? Qual cânon os apóstolos usavam? Septuaginta. Os 72. Batido o martelo pelo Papa Damaso. Em 372. Compilado, organizado pelo São Jerônimo. Simples entender isso, cara. É simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Essa é a resposta para ele, para Rafael Pablo. E eu sei que os caras vão usar, destruir a mensagem da história da igreja. Essa é a finalidade. Simples entender. Salve Maria, sou missionário Roberto.